Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. A aulinha de hoje, relações métricas na circunferência. Vamos junto? Pessoal, antes de falar propriamente dito sobre essas relações métricas na circunferência, eu preciso te explicar um pouco sobre posição relativa entre reta e circunferência. É rapidinho, são só três relaçõezinhas, três posiçõezinhas e a gente vai para as nossas relações métricas, ok? Então vamos lá. Primeira posição relativa entre reta e circunferência é uma reta exterior à circunferência. Essa reta e essa circunferência não vão possuir nenhum ponto em comum. Então eu tenho aqui a minha circunferência e tenho aqui a minha reta, beleza? Perceba que elas nunca vão se encontrar. Fácil, né? Bem tranquilo. Vamos para o próximo? Próxima posição. Eu tenho agora uma reta tangente à nossa circunferência. Pessoal, esse talvez seja o caso mais importante que nós temos. A gente vai utilizar ele nas relações métricas, mas em outros assuntos aí de circunferência também aparece bastante. Então, muita atenção nesse caso. A gente tem aqui uma circunferência e uma reta que possui um ponto em comum com a nossa circunferência. Esse pontinho aqui, ó, é o ponto de encontro entre a reta e a circunferência. E importante, só existe um ponto em comum entre eles, beleza? E aí tem um detalhe muito interessante aqui. Tá vendo que eu estou partindo do centro e indo em direção à extremidade da minha circunferência? Pois é, eu estou trabalhando aqui com o raio, certo? Existe uma propriedadezinha importante que fala que o raio da circunferência é perpendicular à reta tangente. Portanto, nós formamos aqui um ângulo de 90 graus, beleza? O raio e a nossa reta tangente formam um ângulo de 90 graus. Sossegado? Tranquilo? Isso, lógico, hein, gente? No nosso ponto de tangência, tá? Isso no nosso ponto de tangência. Show de bola! Vamos para o nosso terceiro caso. O terceiro caso é a nossa reta secante à circunferência. Ou na hora que eu mostrar a figura para você, você já vai entender. É aquela reta que possui dois pontos em comum com a nossa circunferência. Beleza? Tudo bem? Então, falamos aí de uma reta exterior, não possui ponto em comum com a nossa circunferência. Falei da reta tangente à circunferência, temos um único ponto em comum, chamado ponto de tangência, e é bem nele que, se eu puxar, se eu traçar o raio da circunferência, eu formo um ângulo de 90 graus com a nossa reta tangente. E, por fim, falei para você da reta secante, que possui dois pontos em comum com a circunferência. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Vamos então, finalmente, às nossas relações métricas. Também vou trabalhar com três casos, tá? Você vai perceber que eles são casos fáceis de serem lembrados. Primeiro, duas cordas se interceptando. Vamos lembrar que corda é aquele segmento que possui os extremos ao redor da minha circunferência, beleza? Então aqui eu tenho a corda AB, tenho a corda CD, certo? E importante, eu tenho aqui o meu ponto P, que é o meu ponto de encontro, o meu ponto de intersecção entre essas duas cordas, certo? Para eu descobrir qual é a relação métrica a ser trabalhada, eu vou puxar aqui dois segmentos, um segmento AC e um segmento DB. E aí eu quero que você perceba que apareceram dois triângulos, o triângulo APC e o triângulo BPD. Se eu tenho triângulo, eu tenho ângulo. Perceba que esses dois ângulos aqui em amarelo, eles são ângulos opostos pelo vértice. Portanto, são ângulos de mesma medida. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Ou, agora o que eu quero de você? Você está vendo esse ângulo que vai aparecer aqui, ó, o ângulo A? Esse ângulo A, ele é fruto do arco CB, ok? Tudo bem? Anota isso. E aí, vai aparecer um outro ângulo aqui, que é o ângulo D,
que também é fruto do arco CB. Se esses dois ângulos são frutos do mesmo arco, e aqui, vamos lembrar, é o chamado ângulo interior, porque ele possui a extremidade na nossa circunferência, beleza? Tudo bem? Então, essa medida desse ângulo e essa medida desse ângulo são iguais. Portanto, nós estamos trabalhando com dois triângulos semelhantes. Essa semelhança é a semelhança ângulo-ângulo, beleza? Se eu tenho dois triângulos que possuem dois pares de ângulos que correspondentes entre si são iguais, nós falamos que esses triângulos são semelhantes. E aí, consequentemente, eu posso afirmar que esse ângulo C e esse ângulo em B também são iguais, ok? Se eles são semelhantes, esses triângulos, eu consigo fazer a nossa razão de semelhança. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o nosso ângulo vermelho, enxergando o lado PC, tá aqui. No outro triângulo, o ângulo vermelho enxerga o PB, tá aqui. Então, eu tenho o lado PC sobre o lado PB. Já quando eu pego o ângulo verde, no primeiro triângulo ele enxerga PA e no outro triângulo ele enxerga PD. Pessoal, multiplicando cruzado aqui, eu vou ficar com PA vezes PB e PC vezes PD. Portanto, nós temos essa relação métrica. Tranquilo? Sossegado? Fácil, né? Fácil. Essa foi a primeira. Vamos à próxima? Vamos à próxima. Segundo caso, eu estou trabalhando agora com duas secantes partindo de um mesmo ponto. Então, veja bem, tenho o meu ponto P, vai partir aqui uma reta que vai terminar lá no ponto B, e se é reta secante eu tenho dois pontos de encontro, né? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B em comum com a circunferência, e vou ter uma outra reta secante, que tem como ponto de encontro com a circunferência o ponto C e o ponto D. Até aí, beleza, né? O que eu quero de você? Eu vou formar aqui outros dois triângulos. Eu vou traçar aqui o segmento AD e o segmento BC. E agora, eu vou ter como triângulos formados os triângulos PAD e o triângulo PCD. PCB, desculpa. Tudo bem? Tranquilo? O que eu quero de você? Primeiro, esses nossos dois ângulos aqui, o ângulo B e o ângulo D, eles são formados pelo mesmo arco, o arco AC. Dá uma olhada aqui, esse ângulo D, ele tem extremidade em C e extremidade em A. Esse ângulo B tem extremidade em C e extremidade em A. São, de novo, ângulos internos. Portanto, eles são ângulos congruentes, de mesma medida. E veja bem, nós temos aqui um ângulo em P que é comum tanto ao triângulo PCB quanto ao triângulo PAD. Se ele é comum, significa que ele faz parte dos dois triângulos. E aí, pessoal, os meus dois triângulos observados possuem dois pares de ângulos iguais, congruentes. Eles têm aqui os ângulos em vermelho e o ângulo em amarelo comum. Beleza? Se eu tenho dois pares de ângulos congruentes, significa que esses dois triângulos eles são semelhantes. Vamos às nossas razões de semelhança? Dá uma olhada aqui, Eu vou começar com esse outro ângulo aqui, Por quê? Porque no triângulo PAD eu tenho o ângulo amarelo, o ângulo vermelho, e eu formei aqui um outro ângulo em verde, beleza? No outro triângulo PCB, eu tenho o ângulo amarelo, o ângulo em vermelho, e eu tenho aqui o ângulo em verde. Portanto, os três pares são iguais. Esse ângulo em verde enxerga o PD. Desculpa, comecei pelo lado errado. Vamos aqui no ângulo em vermelho. Esse ângulo em vermelho no triângulo PCB enxerga PC, tá aqui, certo? Quando eu olho para o outro triângulo no mesmo ângulo, claro, ele enxerga o PA, certo? Agora, quando eu pego o ângulo verde, ele vai enxergar PD e vai enxergar PB. Portanto, nós vamos ter a seguinte relação métrica. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Isso
multiplicando cruzado, certo? Então, ó, o vermelho enxerga PC, o vermelho enxerga PA, o nosso verde enxerga PB, o outro verde enxerga PD. Fiz a multiplicação e chegamos à relação métrica de duas secantes partindo de um mesmo ponto. Show de bola, né? Vamos para o nosso terceiro caso, para a nossa terceira relação métrica. Eu estou agora trabalhando com uma secante e uma tangente, partindo de um mesmo ponto. Começando, tenho o meu ponto P, tenho a secante, então aqui ó, pontos de encontro com a circunferência ponto A e ponto B, e tenho a tangente, que aqui ó, é o ponto de encontro com a circunferência, beleza? Ou o que eu quero de você? Vão ser formados aqui dois triângulos. Vou traçar aqui dois segmentos, o segmento AT e o segmento BT, e eu quero de você o seguinte: o primeiro par de ângulos que eu vou enxergar que são congruentes é este ângulo aqui com este outro. Deixa eu te explicar por que eles são congruentes. Primeiro, esse ângulo aqui, ele é formado pelo nosso arco AT, só que ele é um ângulo interno, portanto, ele tem a metade da medida do arco AT. Tudo bem até aí? Fácil. Agora, esse ângulo vermelho, ele é chamado, anote, de ângulo de segmento. Ele é formado por uma corda e uma reta tangente. Ou a corda é a corda AT e a reta tangente é essa reta PT. O que eu quero de você? Essa corda, ela forma esse nosso arco. Esse arco aqui, ó, que tem medida AT, ele é o dobro do ângulo de segmento. Ou o ângulo de segmento é a metade do nosso arco AT, da mesma forma que acontece com o ângulo interno. Portanto, eles vão ter a mesma medida. E, por fim, nós temos o ângulo P, que é comum. Pessoal, aqui eu até descrevi para você não se confundir. Eu vou formar o triângulo PTB, ó, PTB, certo? E vou formar o triângulo PTA. Pessoal, preste atenção. O triângulo PTB, ele tem um ângulo amarelo, um ângulo vermelho e esse ângulo aqui em verde, beleza? O triângulo PTA, ele tem um ângulo amarelo, um ângulo em vermelho e aqui um ângulo em verde. Portanto, eles são semelhantes. Vamos à razão de semelhança? Então vamos lá. Eu vou começar com o ângulo vermelho. Esse ângulo vermelho, ele enxerga o PT. Ele enxerga o PT no triângulo maior, beleza? No triângulo menor, ele enxerga o PA. Portanto, eu tenho PT sobre PA. Agora, vamos ao nosso ângulo verde. No triângulo grande, o ângulo verde enxerga toda a reta secante, PB. Já no triângulo pequeno, eu tenho que o nosso ângulo verde enxerga PT. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que o PT aparece ao quadrado, igualando a PA vezes PB, ok? Então, o segmento tangente ao quadrado é igual ao segmento externo da secante vezes todo o meu segmento secante. Show de bola? Sossegado? Pessoal, aulinha fácil, hein? Aulinha bem tranquila. Espero que você tenha gostado, espero que você volte a assistir os meus vídeos. Eu te aguardo na próxima e até mais.